Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Está no ar mais um programa Vida e Saúde. E hoje aqui no programa estamos com a presença da doutora Estefânia Navarro, que ela é nutricionista, né? Trabalha com nutrição materno-infantil e saúde da mulher. Doutora, muito obrigada pela sua presença, né? Por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no programa, e você pode se apresentar. Eu que agradeço pelo convite, Sabrina. Meu nome é Estefânia Navarro, eu sou nutricionista materno-infantil, atuo com essa área desde 2020, né? E com saúde da mulher também. Eu atendi em BH e agora estou atendendo aqui na Nanuque, né? Mudei de endereço para cá, para até facilitar esse atendimento aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto que está todo mundo curioso aí, né? Eu recebi esse convite, que é nutrição infantil. Certo, doutora. Então, gente, hoje vamos falar sobre a alimentação infantil, né? Com a doutora aqui. Temos algumas perguntas já aqui para ela, né? Que ela vai estar tirando algumas dúvidas, que eu creio que deve ser muitas dúvidas, tanto dos pais, né? De cuidadores, né? Que cuidam de crianças aí. E vamos tirar as nossas dúvidas agora, nossas curiosidades com a doutora. Doutora, a partir de qual idade é recomendado que os pais levem a criança ao nutricionista? Então, Sabrina, a partir dos 6 meses com a introdução alimentar, né? Esse acompanhamento nutricional durante a introdução alimentar é recomendado pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos mundiais de saúde também. Então, a partir de 6 meses, você pode marcar a consulta com o nutricionista materno-infantil. Mas, se você for planejar planejamento familiar, né? Planejar uma gestação, por exemplo, eu acompanho desde a gestação. E aí, assim que a criança, após o nascimento, completar os 6 meses, volta para a consulta nutricional e agora vai ser com ela, não mais com a mãe. Legal. Doutora, a amamentação, ela interfere na introdução alimentar da criança? De forma alguma, não interfere. Muitos acham que quando a criança começa a se alimentar e ela estiver ainda amamentando, pode ser que a criança prefira, né, mamar no peito, por exemplo, no aleitamento materno, do que se alimentar. Mas acontece o seguinte, Sabrina, na introdução alimentar, o alimento, ele não é a principal fonte energética do bebê. Ele vai estar ainda aprendendo a comer. Então, o alimento, ele é uma fonte secundária. E o aleitamento materno, ou a fórmula, caso a criança não esteja no aleitamento materno, são os principais alimentos do bebê até 1 ano de idade. A partir de 1 ano é que começa a fazer essa transição e o leite passa a ser complementar e o alimento passa a ser a principal fonte energética do bebê. Mas isso é algo feito natural, não é você que precisa, não são os pais, não somos nós, pais e cuidadores, que muda faz essa transição, né? Na verdade, o bebê já vai acostumando, ele vai deixando um pouco mais a mamada e alimentando. Tem bebês que vão mamar muito, aí o pai fala, eu acho que está atrapalhando, ele está comendo pouco. Mas não é isso, pode notar que ele vai comer sim,
mas a mamada é necessidade individual. Então, ele vai, de acordo com a necessidade do bebê, que ele vai mamar a quantidade certa. Mas não atrapalha, não. Certo, doutora? Doutora, e para os papais, né, que sofrem com a introdução alimentar, aquela velha birra na hora de almoçar, de comer alguma comida diferente, né, se torna um certo desafio para os pais, né? Mas o nutricionista, nessa hora, qual auxílio, orientação que ele pode estar passando para esse pai e para essa mãe? Primeiro, a gente tem que confiar no bebê. Confiar e dar autonomia para o bebê. Na verdade, aquela recusa inicial faz parte do processo, né? Então, durante aquele período de conhecimento do alimento, a criança, né, o bebê, ele não tem uma intimidade com o alimento igual a gente, quantos anos a gente come, né? Então, a gente vai ter essa intimidade e ele não. Então, às vezes, ele vai ter momento de recusa. O que eu falo é nunca obrigue e nunca force o bebê a comer. A gente não pode forçar de forma alguma, isso pode gerar um ciclo vicioso até. O bebê que ele foi forçado a comer, ele vai ver o alimento como algo negativo. E aí vai aumentar. E aí vai aumentar a recusa. Ele vai pensar, nossa, eu não vou sentar naquela mesinha, naquela cadeirinha, porque ali é muito ruim. Porque ele está sendo obrigado a comer. Forçado. Forçado. A coisa tem que entrar na naturalidade. Certo, doutora. E quais são os erros mais comuns que os pais cometem na hora de iniciar a introdução alimentar na criança? Um deles é isso que eu acabei de falar. Obrigar o bebê a comer pela expectativa, né? Nós temos uma expectativa muito alta em relação aos nossos filhos. Então, o que acontece? Quando a gente começa com a alimentação, a gente acha que o bebê tem que comer igual o bebê que a gente viu no vídeo, igual o bebê da vizinha, que já está lá meses comendo, né? Então, você acha que ele tem que comer tudo que está ali. Então, um dos maiores erros é obrigar o bebê a comer por ter uma expectativa muito alta em relação à ingestão do alimento do bebê. É um erro assim. Outro erro é oferecer alimentos inadequados. É um erro assim, que eu recebo diariamente no consultório. Oferecer alimentos inadequados para a idade do bebê, né? Isso daí é bem preocupante até. Outro também é achar que se tirar a mamada, o bebê vai comer. Aí ele fica irritado, não porque o que ele quer, o aconchego da mãe, todo aquele carinho que ele estava tendo até agora, vai ser tirado e coloca o alimento no lugar. Outro reforço negativo. O alimento se torna algo negativo e aí que ele não vai querer. O ideal é deixar à vontade, participar da bagunça e apresentar a maior variedade de alimentos possível. Bacana, doutora. Assim como os alimentos, né, comuns que as crianças costumam comer, o feijão, arroz, ou até mesmo macarrão, né? Tem certas crianças e até os próprios bebês que têm dificuldade de comer alguns vegetais, como o brócolis, alface, o couve, né? Até mesmo o quiabo, que são alimentos que creio que seja benéfico para a saúde da criança. Mas como oferecer esses tipos de alimento para essa criança? Então, os folhosos, eles são mais complicados mesmo, né? Isso primeiro porque na hora do preparo, se você der uma couve refogada, o bebê às vezes não vai conseguir comer, fica aquelas tirinhas, né? Alface também, mas aí o ideal é apresentar de formas estratégicas de preparo e apresentação que inclua o vegetal. Por exemplo, fazer um omelete, colocar uma couve picadinha, um espinafre picadinho, e aí o omelete, os pedacinhos do omelete, a criança consegue comer. O alface, eu falo assim, apresenta a alface segurando. Às vezes não vai fazer parte ali do pratinho para ele comer, mas ele vai segurar, vai dar umas mordidinhas e não tem problema. Não tem risco de engasgo também, viu, gente? Ótimo, doutora. Alimentos industrializados, doutora. Hoje é difícil a criança ou até mesmo o bebê, né, a partir dos 6 meses, ver algumas mamães que não dão esse tipo de alimento para a criança, seja aquele biscoito de maisena, né, porque fala que é molinho, é mais fácil de estar comendo, né, ou a criança já até de 1 ano e pouco, né, já comer aquele biscoito recheado. Nesse caso, qual a orientação que vocês nutricionistas passam para os pais? Então, nossa obrigação, né, de passar para os pais é a recomendação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.
Então, industrializado, a gente não deveria nem a gente comer, né? Faz mal em excesso, principalmente pra gente. Principalmente se for ultraprocessado, né? Não é qualquer industrializado. O caso do biscoito de maizena, por exemplo. Então, não é um alimento que nem adulto deveria comer, né? O caso do biscoito de maizena. A recomendação é que, abaixo de 2 anos, a criança não consuma nada de açúcar e nenhum outro tipo de adoçante, mesmo que natural, de adição do alimento. O ideal é que ele consuma até 2 anos de idade o alimento mais natural possível. Até com receitas caseiras e simples, né? Mas o sal, por exemplo, acima de 1 ano. E às vezes esses biscoitos têm um excesso de sódio, né? Porque a gente consome menos sal por causa do sódio. E aí acaba que dá uma sobrecarga no organismo do bebê. O bebê, ele tem o intestino, né? Todo, na verdade, o sistema digestório imaturo, né? E aí isso pode prejudicar a saúde do bebê. E a longo prazo pode modificar paladar e aí tem várias consequências de saúde. O ideal é não oferecer nada de industrializado para criança, né? Para o bebê, então, é realmente proibido, assim, né? Não é recomendado mesmo. Tá vendo, gente? Fica orientação aí. Doutora, a gente vai entrar num breve intervalo, mas a gente já volta já, tá? Gente, fica ligadinhos aí que a gente volta no segundo bloco daqui a pouco com mais informações e orientações para vocês sobre alimentação infantil. Espere aí. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Volta com o segundo bloco do programa Vida e Saúde. E vamos dar continuidade aqui no tema hoje sobre alimentação infantil com a doutora Estefânia Navarro. Doutora, pais que comem mal, né? A pergunta certa é, onde estão os pais das crianças que comem mal? Há alguma influência? Porque muitas das vezes os pais podem estar reclamando que o filho não come, mas ele também não tem uma rotina de alimentação saudável. Ou muitas das vezes, pela correria do dia a dia, ele fica sem se alimentar. Uma realidade dentro do meu consultório. Você descreveu praticamente todos os meus pais. Dentro do meu consultório, essa é a realidade, né? O estilo de vida que levamos hoje, nós adultos, favorece uma má alimentação. É uma vida corrida, você não tem tempo de fazer nada, então você acaba consumindo muito pouco alimentos ricos em nutrientes e um excesso de alimento pobre em nutrientes, que são os industrializados, fast food, um lanche ali no meio do expediente, né? E acaba que você leva isso para a sua vida. E o filho, ele aprende a comer, né? Comer não é algo instintivo, a gente aprende a comer. A gente aprende praticamente tudo. O que nos diferencia do reino animal, o ser humano, ele é dotado de aprendizado. Então, a gente aprende a comer. Então, a criança aprende pelo exemplo dos pais.
Então, se os pais não têm uma alimentação saudável, variada, os filhos vão ter aquele exemplo. Então, eles vão ter mais recusas, mais dificuldade de aceitar um alimento variado. E essa é uma queixa comum demais em consultório. Meu filho não está comendo, não gosta de comer salada, não gosta de comer fruta. E aí a gente tem que fazer uma reeducação da família toda, né? Porque quando a gente começa a fazer as perguntas, os pais respondem: eu também não gosto de fruta, não como fruta, né? Então, não como vê e acaba repetindo e às vezes muito que inconsciente. Quando o pai começa a fazer essa mudança, o filho também. Muitos pacientes meus começam a mudança pelos filhos às vezes, mas aí para dar um incentivo começa a mudar também. E aí nota essa diferença, o resultado é efetivo. A mudança da alimentação, do comportamento alimentar da família, o resultado é garantido, positivo. Vou abrir até um leque aqui. Tem a minha filha mesmo, ela tem 2 anos. E aí, assim, eu não sou muito fã de chupar laranja. E lá em casa, quando eu corto a laranja pra ela, não aceita. Mas quando ela tá na casa da minha sogra ama laranja, e a minha sogra começa a chupar laranja, começa a brincar ali com a laranja, tipo assim, chupando, ela já gostou, tal, não sei o quê. Ela pega, ela segura e tal, e aí depois que não, tá chupando laranja de boa, entendeu? Sim. Mas lá em casa comigo, como eu já não gosto assim, chupa laranja, tranquilo, mas não é uma coisa assim que eu tenho aquele desejo de estar, sabe, comendo aquela laranja ali, mas ela, quando tá com a minha sogra, por ver, ela acaba... É exatamente desse jeito, sabe? Exatamente, é um exemplo vivo aí, é isso aí que acontece. Doutora, tem pais, né, que costumam dizer que a criança não come, mas brinca demais com a comida, né? E aí, é normal, é benéfico essa atitude da criança? Então, como eu estava falando, a criança aprende, por exemplo, mas ela aprende com uma atitude principal, que é típico de criança, brincando. Então, quando você acha que ela está brincando, na verdade, ela está aprendendo. É mais uma percepção dos pais, né, de nós pais, que é equivocada. Na verdade, a criança, quando ela está brincando, ela está criando uma intimidade. Existe uma escala que chama escala do comer, né? São etapas para o aprendizado do comer. E uma das etapas é exatamente a interação com o alimento, que seria a brincadeira. Pegar, jogar, amassar, né, a parte sensorial, a criança amassa o alimento. Então, ela está sentindo que muito dessa sensação que ela tem nas mãos, dali depois é passada para o paladar, sabe? Então, a criança amassa, ela conhece, ela cheira, ela joga longe para ver as reações. Ela joga longe, é uma forma de brincar, não está irritada, ela não está com raiva do alimento. Esses sentimentos são de adultos, né? Da criança, não. Do bebê ali, principalmente, essa bagunça que eles fazem, essa brincadeira com a comida, é uma forma de criar um vínculo com a comida. E dessa forma, ela vai passar. Então, aproveitem, papais, esse momento, gravem filme, grave a bagunça, depois a gente arruma, né? Aproveita bem, deixa essa hora uma fase, deixa essa hora do alimentar ser uma coisa leve, né? Ser aquele momento prazeroso, porque aí a criança vai sentir prazer a cada refeição. Se for algo estressante, se a gente passar o estresse para a criança, ela vai criar aquela imagem negativa. E aí vai começar a recusar também o alimento nas refeições. Certo, doutora. Outro detalhe também é que tudo que os pais comem, né, eles acabam inserindo também para aquela criança. E a criança, ela corre algum risco com essa atitude dos pais? Tá oferecendo tudo para aquela criança, principalmente bebês, né, no caso. Sim, corre muito risco. Eu falo assim, né, que quando você começa a oferecer alimentos inadequados para a criança, fora da época, né, principalmente, não faz mal, ele estava aguando, estava olhando para mim, você escuta muito isso, né? A criança estava olhando, eu não vou deixar a criança passar vontade. Mas a criança, ela vai olhar para você em tudo, porque ela vai copiar todo o gesto dos pais e dos cuidadores. Aquele ser é o principal exemplo dela. Então, para ela aprender todo tipo de gesto, atitude, ela vai olhar. Então, ela vai observar o que você está fazendo com aquilo ali. Se você está comendo. E não tem nada a ver com vontade, porque a gente só tem vontade de comer algo que a gente já provou.
Então, aquela primeira vez lá, não dá. Se você já deu, aí a gente tem que fazer um caminho inverso, né? E aí tem que procurar um nutricionista para ajudar, porque muitas vezes a criança já está acostumada a comer aquele tipo de alimento que é inadequado. Por exemplo, biscoito de maisena. Ficar trocando tudo por um tipo de alimento só, né? Que é fácil, tipo biscoito com leite, que eu escuto muito em consultório. Biscoito com leite e achocolatado. Então, isso tudo é porque a primeira vez você deu. Eu vou dar um pedaço de uma coxinha frita para uma criança porque ela está olhando. E aí, o certo é a gente seguir os recomendados. Por isso que eu falo, a introdução alimentar, quando você começa com acompanhamento profissional, não tem erro. Você vai tirar todas as suas dúvidas e você vai seguir aquele passo a passo. Vai ser algo mais leve. Vai ser bem mais leve. E aí, quando a criança chega lá por volta de 2, 3 anos, que é uma fase que a criança tem uma percepção maior do ambiente dela, né? Percepção maior daquela vida ali que ela tá, que ela construiu até então, ela vai às vezes falar, não quero isso, mamãe, não quero esse, não quero aquilo. Ela está criando as vontades, mas o paladar dela vai estar já direcionado para os alimentos saudáveis, porque é o que ela conheceu, é o que a memória, né, gustativa dela foi criada ali em cima do alimento saudável. Então, o ideal é não ofereça. Se você quer comer e acha que aquilo ali está incomodando a criança, acha que ela vai ficar com vontade, come escondido. Sai para comer, não come. É melhor, é mais seguro. Porque às vezes o pai realmente é uma coisa do pai, da mãe, né? Aquela coisa de, ai meu Deus, eu preciso dar, porque ela fica olhando para mim com uma carinha, eu fico com dó, né? Mas não, gente, fique com dó de dar um alimento inadequado, porque o intestino é imaturo, né? E a criança ainda não está, essa sobrecarga do tipo de alimento industrializado ou, né, aditivos químicos, tudo pode atrapalhar o desenvolvimento da criança. Doutora, uma pergunta também aqui interessante é o leite originado da vaca, né? E também a questão do leite para pessoas que têm intolerância à lactose, né? Esse leite, ele até que idade ele é benéfico para a criança poder tomar? Olha, essa questão do leite é bem polêmica, sabe, Sabrina? Mas as recomendações é o seguinte, a gente só oferece, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda isso e o Ministério da Saúde também. A gente só oferece leite para criança após 1 ano e não é obrigatório. Se for costume da família tomar leite, é interessante, porque, igual eu te falei, a criança ela vai viver aquele ambiente, o exemplo e tudo. Então, se for costume da família, pode oferecer o leite. O que acontece é que antes de 1 ano de idade, no período ali de introdução alimentar, às vezes é interessante oferecer um derivado de leite só para ter contato, que é uma questão de evitar alergias, né? A gente trabalha num período que a gente chama de janela imunológica. Tirando isso, o recomendado é acima de 1 ano. E também nada excessivo, né? Não pode. Vou te falar, você falou até que ponto isso é benéfico ou não, o leite de vaca, principalmente, que é o mais comum que a gente consome aqui, acontece que o excesso é o problema, sabe? Sim. Então, quando a criança começa a tomar excesso de leite de vaca, primeiro, a composição do leite de vaca ela é um pouco inadequada para a digestão da criança, né? Pode ocasionar eventos, por exemplo, de diarreia, pode ocasionar, por exemplo, má absorção de alguns nutrientes. Então, nem sempre, tudo em excesso, né? Nem sempre o leite vai ser algo assim. Eu acho que isso é muito cultural, sabe? Sim. Porque a gente antes, né, todo mundo pensava assim, vou dar uma mamadeira de leite para criança, né? Como se fosse algo obrigatório, como se leite fosse de filhote. Mas não, o ser humano é o nosso leite, né? O leite da mãe, que esse sim você pode dar à vontade, até quando quiser. E tem casos também, doutora, né, que a criança, ela acaba trocando o alimento, né, pelo leite. Nesse caso, né, o que pode acontecer para a saúde da criança? Então, como eu ouvi falar, a questão das deficiências nutricionais. Acontece que quando ela consome muito leite, ela vai deixar de consumir outros alimentos variados. Então, ela pode ter uma deficiência de alguns nutrientes no organismo, né? No caso do ferro, por exemplo, que ela deixa de comer alguns vegetais e o próprio cálcio que tem no leite, ele compete ali na absorção com o ferro. Então, pode ter uma anemia, por exemplo, né? Uma deficiência de ferro. Já é comum
as crianças abaixo de 2 anos ter ali esse problema com o ferro, né, de atingir. Tanto que é um protocolo da gente suplementar com ferro a criança até 2 anos de idade. Certo, doutora. Doutora, queremos agradecer a sua presença aqui hoje no programa, tá? No programa Vida e Saúde. A TV 3 Fronteira também agradece pela sua presença, por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. As portas da TV estão abertas para você, para outras oportunidades, certo? Certo. E agora, esse momento, eu vou deixar para você, tá se apresentando, né? Falando suas redes sociais, para as pessoas estarem entrando em contato, saber mais informações sobre a sua profissão. Tá, eu que agradeço o convite novamente, Sabrina. É muito bom para mim, eu fico muito feliz quando me chamam para falar de nutrição infantil, para esclarecer dúvidas, e eu estou à disposição, inclusive eu uso minhas redes sociais para isso, né, para passar essa informação. Eu acho que esse universo materno, né, quando a gente recebe um serzinho ali na nossa vida, ele se torna algo desafiador. É tanta informação vindo de tantos lados, né, e às vezes a gente acaba ficando perdido. Eu também sou mãe, e isso para mim, assim, realmente é muito bom eu passar o meu conhecimento e ajudar as outras mães, né, com a minha profissão. Então eu fico muito feliz por você ter me convidado aqui para falar com vocês sobre nutrição infantil. E me acompanhe nas redes sociais, eu coloco lá sempre informações, né? O meu Instagram é NutriStefânia, também meu site, eu tenho um site que é nutristefania.com também. E lá eu coloco todas essas informações. Hoje aqui na NUC eu estou atendendo na clínica Prime, que é uma clínica de odontologia, mas tem odontopediatra lá. Eu vou estar atendendo em novo endereço, então quem estiver lá nas redes sociais pode me acompanhar essa mudança de endereço também. E é isso. Sobre o arroba, gente, que eu queria falar é porque talvez a pessoa coloque Nutri, né, Stefânia normal lá, mas é Stefânia com TH. É isso mesmo. Exatamente. Tá certo? Então é isso, gente. Para mais informações, vocês continuem ligadinhos com a gente aqui no programa Vida e Saúde. Continue acompanhando aqui o canal da TV 3 Fronteira, também assistindo a gente também na TV aberta, né, no canal 7. Acompanhe nossas redes sociais, que teremos mais profissionais da saúde aqui, né, trazendo mais informações e mais conteúdos para vocês. Espero vocês na próxima semana. Até mais. Até mais. Instituto de Beleza Magníficos. Todo dia é dia de ser magníficos. Agende seu horário nos telefones 339 8810 4645 ou 987 59 4706. Magníficos, uma questão de estilo. Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339 9806 1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados.